E sejam bem-vindos a mais uma live, nossa live de número 56. Lembrando, essa nossa live, fake live, eu estou fazendo uns testes ainda, então eu não estou ao vivo, mas é praticamente como se eu estivesse ao vivo, vocês nem reparam a diferença da minha fala. Se eu não avisar, quem costuma ver a live gravada, se eu não avisar, não consegue reparar. Então... Bora, hoje vamos falar sobre como você pare de aprender, pare de ficar estudando, os seus estudos estão te bloqueando, você não precisa mais disso. No final, às vezes você olha, fica orgulhoso no final de semana, você lê um livro novo de negócio, você assistiu o seu curso que você precisava, e aí você se sente super produtivo, você agora é um mestre, você agora não aconteceu nada. Se o seu conhecimento não virar um plano de ação e esse plano de ação for executado, tudo que você aprendeu, tudo que você fez não serve para absolutamente tudo que você aprendeu agora. Nesse final de semana, nesse livro que você comprou, nessa mentoria que você comprou, não serve para absolutamente nada. Absolutamente nada, lembra disso. O mercado, ele não paga pelo que você sabe, ele não paga pelos diplomas na sua parede, quantos de curso, quais informações que você fez. O mercado paga pelo resultado que você gera na vida dele, na vida das pessoas. O valor que você gera na vida das pessoas. Isso que o mercado vai te pagar. É aí que o mercado vai te pagar e como o mercado vai te pagar. Com o que você fez, o resultado que você entrega. Então você tem que pegar tudo isso que você aprendeu, digerir isso, transformar num plano de ação e botar em prática. Aí sim você vai começar a fazer algo novo mesmo, algo eficiente, algo que vai fazer a diferença. Samuel, mas como que eu sei que eu estou me paralisando com os conteúdos? A primeira coisa é a paresia por análise. É achar que precisa ler um livro, fazer um módulo novo do curso, esperar o próximo insight para abrir um negócio. Não. Toda vez que você se pegar pensando nisso, achando que isso vai solucionar a sua vida, não é isso. Samuel, mas eu não preciso constantemente estudar. Você precisa constantemente estudar e aplicar o que você está estudando. É 1 hora de estudo e 10 horas de aplicação. Bota aí pra você marcar isso aí. 1 hora de estudo e 10 horas de aplicação. Você precisa constantemente sim aplicar o que você está estudando. Senão vai ser só obesidade mental. Eu fiquei por muito tempo na obesidade mental. Eu abandonei ela ano passado. Só pra vocês terem noção. Porque a gente vai se maravilhando. Quando eu fiz a minha primeira imersão, essa semana eu vou fazer uma imersão. Estou muito feliz. Vou fazer inteligência financeira com a minha esposa. E quando eu fiz a minha primeira imersão, eu fiquei maravilhado com tanta coisa que eu não sabia, tanta coisa que era possível. E eu falei, só com isso de conteúdo que eu tenho, já dá pra fazer tanta coisa. O que mais dá pra fazer? O que mais dá pra realizar? E aí eu fui estudando, estudava tanto, já cheguei ali, acho que aproximadamente, eu tô entre 50 e 100 livros que eu já li. Eu acho que eu tô chegando perto de 100 livros já lidos. Teve um ano que eu li, acho que aproximadamente uns 30 livros. E era quase um por semana. Só que nada disso mudou minha vida. Agora, todas essas coisas estão mudando a minha vida, porque agora eu desliguei o modo aprender e liguei o modo realizar. E tudo que eu vou aprendendo, eu vou implementando, tudo que eu vou aprendendo, eu vou executando. E agora sim eu vejo a vida acontecendo mais rápido. Então lembre-se disso. Segunda coisa é o caderno dos sonhos mortos. Ter dezenas de insights anotados não serve para nada. Quando você se pegar anotando um bolo cheio de insights, saiba que ali você está escondendo, você está estudando demais.
Se o seu insight não virou melhoria em algum processo, se o seu insight não virou melhoria na sua vida, se não virou algo diferente na sua empresa, se não aconteceu uma mudança, aquilo ali é um sinal de que você tá deixando as coisas para trás, tá preferindo estudar. Às vezes você prefere estudar porque estudar não tem rejeição. Se você fala que está estudando, às vezes as pessoas até te elogiam, mas quando você executa e erra, as pessoas te rejeitam. É medo da rejeição. Mas só realiza sonhos, só quem atinge coisas inacreditáveis são as pessoas executoras, as pessoas que executam o que precisa ser executado. Lembra disso? E a última coisa, por que a gente prefere estudar, Samuel? Por causa que o estudo ele dá uma falsa sensação de progresso. Eu gostava muito porque toda vez que eu terminava de entender um assunto, eu falava, meu Deus, progredi demais. Você tem uma sensação de progresso. Você tem uma sensação que você está realizando as coisas, está fazendo as coisas acontecer. Mas no final das contas você não está fazendo nada. Você só se informou. Você só se informou a respeito de como fazer, quando fazer. E se você não botar aquilo em prática, não tem progresso nenhum na real. Não tem progresso nenhum. Um estudante, sabe qual que é a diferença entre um estudante, um aspirante a estudante de medicina, um estudante de medicina e um estudante de medicina formado? Nenhuma. É só o diploma. Um é o diploma, o outro é a inscrição e o outro é o sonho. Só isso é a diferença um dos outros. Um do outro. O resto não é nada. Eles ganham a mesma coisa. Não, Samuel, o estudante o médico com diploma, o estudante que acabou de receber o diploma de médico, ganha muito mais. Não ganha nada. Se ele não botar o diploma dele em prática, ele não vai ganhar nada. Se ele não usar aquele diploma pra trabalhar, e a partir do momento que ele trabalhar, depois do momento que ele trabalhar, ele começar a executar tudo aquilo que ele aprendeu com maestria, não vai servir pra nada se ele não fazer isso. Não vai servir pra nada se ele fazer isso. Lembra disso que você não se difere em nada do médico. Samuel, mas como que eu vou começar a mudar isso na minha vida a partir de agora, a partir de hoje? Como é que eu mudo isso? Primeira coisa, você tem que lembrar, volume e velocidade na prática. Para fazer uma consultoria, engrenar, operação, para fazer o seu projeto acontecer, você precisa 1% de estudo e 99% de execução. Lembra disso? 1% de estudo e 99% de execução. Por quê? Fazendo desse jeito, você não vai cair nessa armadilha de sempre achar que você precisa mais. O mundo, pra você ter noção, tava conversando com o pessoal da consultoria da V4, que estão fazendo todo o branding da minha hamburgueria, todo o planejamento estratégico da minha hamburgueria. Paguei eles para me ajudar. E aí a gente tava conversando isso. E outro dia eu tava vendo um vídeo do Thales Gomes também. Hoje, só do fato de você fazer o básico bem feito, você já se destaca. Porque as pessoas estão achando que sabem tantas coisas, mas não executam no final das contas. Acham que sabe tanto, mas não fazem no final das contas. E você, que sabe um pouco e executa, você já sai na frente da maioria dessas pessoas. Então lembre-se disso. Volume e velocidade. Controle isso. O tanto que você estuda e o tanto que você executa. Se você não executou o suficiente, não vá atrás. Se você não executou aquele insight que você trouxe, não vá atrás. Demais. A menos que aquele insight, por um acaso, veio no momento que você não precisava dele. O que é improvável, né? Vocês sabem, né, que todo insight ele vem geralmente quando você precisa dele, né? Um entendimento, o insight é basicamente um entendimento, né? Ele vem justamente no momento que você está precisando daquele entendimento. Lembra disso.
Segunda coisa, a arena educa mais do que a sala de aula. Você tem que lembrar disso. Lembre-se disso. Lembre-se disso. A arena educa muito mais do que a sala de aula. Quando o cliente rejeitou o seu produto, quando o cliente rejeitar o seu produto, quando você receber um não no processo de vendas, tudo isso funciona muito mais como um feedback, te ensina muito mais, te faz muito mais resiliente do que o livro que você leu, a sala de aula onde você aprendeu. Tudo isso vai te deixar muito mais forte, muito mais preparado para o próximo nível quando você está na arena de batalha, quando você está no campo de batalha aprendendo. Lembre-se disso, o campo de batalha te ensina muito mais do que a sala de aula. Quer dizer, Samuel, que eu nunca vou sentar numa sala de aula? Pelo contrário, sente constantemente em salas de aula, mas execute muito mais. Vocês gostam de muitas vezes colocar 80, ou é 8 ou 80, como minha esposa fala, né? Ou é sim ou não. Então se o Samuel falou que é pra executar, eu só vou executar. Não vou aprender nada. Não, é você aprender, mas executar muito mais vezes do que você... Gastar muito mais vezes o tempo executando do que você gasta aprendendo. Vocês fazem o contrário. O normal das pessoas é fazer o contrário. Vocês querem passar 10 horas estudando e 1 hora executando. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. As coisas não vão se realizar. As coisas não vão acontecer. O resultado não vai vir. Se vir, vai demorar anos e anos para vir. Então você tem que ter noção. Você tem que ter noção disso. E a terceira coisa, governo é validar o que você sabe. Governo é validar o que você sabe. Se você é uma pessoa autorresponsável, uma pessoa que governa a sua vida, que governa o seu destino, você mostra isso. Olha, o carro não deu passagem. Você mostra isso executando, mostrando que você realmente sabe, mostrando, validando o seu conteúdo, validando aquilo que você aprendeu a fazer. Se você aprendeu uma estratégia de venda hoje, de manhã, a sua obrigação é à tarde executar ela. Isso que é governo. Isso que é mostrar que você é uma pessoa que governa o que você sabe. É uma pessoa que faz o que tem que ser feito. Que foi, aprendeu e já botou em prática. Já está melhorando. Sempre a execução nossa, vocês têm que entender que a execução nossa, ela vai ser imperfeita. Ela não vai ter perfeição nas primeiras execuções, mas você precisa executar essas execuções para você melhorar o que você sabe, para você melhorar o seu conhecimento, para você se tornar uma pessoa mais sábia, para você sair de uma pessoa inteligente, uma pessoa conhecedora. Inteligência é outra coisa. Sair de uma pessoa conhecedora, que conhece muitas coisas, para uma pessoa sábia, que sabe muitas coisas. Isso é muito importante vocês moverem constantemente essa barra. E a última coisa, a Bíblia, ela é maravilhosa. Tiago escreveu numa carta falando o seguinte, sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Lembre-se, o cara que só ouve e não aplica, está se enganando a si próprio, achando que está realizando, achando que está fazendo o que tem que ser feito, achando que está progredindo, mas está só se enganando. E aí no final do dia ele vai falar um discurso para ele, falando, eu aprendi tal coisa. E aí quando alguém chama ele para falar sobre, surgir a oportunidade de falar aquele assunto, porque eu sou assim, tá? Tô falando porque eu sei que é assim, que eu mesmo faço isso, fazia muito isso, tenho diminuído bastante. A pessoa, quando surge uma oportunidade ou algo, um momento que
dá uma oportunidade, é ruim quando você estuda copywriter, aí você vai ver que você consegue colocar qualquer assunto em qualquer momento que você quiser. Aí pronto, aí lascou. Você junta com obesidade mental e você quer explicar tudo pra todo mundo. Você faz o momento surgir, faz a oportunidade surgir só pra você falar o que você sabe, o que você conhece. Mas no final das contas, o que você sabe? Nada dessas coisas. Você só ouviu falar delas. Você não viveu nada delas. Agora, quando você vive elas, aí você fala com propriedade. Fala realmente o que acontece. Realmente o que tem que ser feito. A hamburgueria, eu tô fazendo grande parte para isso também. Porque eu amo estudar administração, gestão, marketing, venda. Eu gosto muito de estudar essas coisas. Só que eu não tinha onde aplicar. Parte eu tinha na minha vida, vendas, você pode dar vendas, você aplica, você sendo funcionário, você sendo independente do que você é, vendas você pode aplicar em qualquer momento da sua vida. Eu nunca trabalhei numa empresa mesmo, de verdade. Trabalhei só em locais que vendiam produto para o cliente, só isso, basicamente. Ou faziam um produto para um cliente, só isso, mais nada. Não tinham processos, não tinham metas de melhoria. Os lugares, engraçado que os lugares que eu trabalhei, as pessoas se conformavam com o resultado que elas tinham. Eu acho que por isso que eu nunca consegui ficar muito tempo trabalhando nesses lugares. Muito tempo trabalhando nesses lugares. Porque eu sempre quis mais, sempre quis melhorar. Sempre quis fazer acontecer algo melhor. E esses lugares nunca tinha nem meta. Pra vocês terem noção, os lugares onde eu trabalhei não tinha nem meta. Meta de quanto ia entregar naquele ano, meta de quanto ia entregar aquele mês. Às vezes uma meta de quanto naquele dia, qual era a meta do dia. Mas nunca teve meta. Agora na hamburgueria, agora a gente tem aprender a arquitetar meta, construir meta, realizar a meta. Porque uma coisa é você fazer meta, outra coisa é você realizar a meta. São dois processos diferentes. O processo de fazer a meta é um, de construir, de definir a meta é um. O processo de realizar a meta é outro processo. E tem processo. E dá pra bater meta toda vez, se você quiser. Dá pra bater meta toda vez. É difícil? Não é difícil. Essa semana eu ouvi, antes de finalizar para nossas ações, essa semana eu ouvi um insight incrível. É fácil fazer o difícil. O difícil é fazer o fácil. O difícil é fazer o fácil todos. Olha só, quase bateu, hein? O difícil é fazer o fácil todos os dias. É fácil fazer o difícil. Difícil é fazer o fácil todos os dias, com disciplina. Fazer o que tem que ser feito todos os dias. Esse que é o difícil. Pega esse insight. Se você entendeu ele, você vai ver como que ele é transformador. Você tem que bolar sistemas constantemente que te façam fazer o que tem que ser feito todos os dias. E Samuel, mas como que eu vou tornar essa live material? Você vem aqui toda semana, todo dia, faz uma live e como é que eu faço no final das contas fazer isso acontecer? A última etapa da nossa live, ela é dedicada só para isso. Só para isso. Para mostrar como você pode materializar a live do dia. E geralmente são 2, 3 ações. E a primeira ação de hoje, você vai fechar os livros hoje. Proíba-se de ler qualquer coisa. Proíba-se de ler qualquer livro, qualquer conteúdo. E vá aplicar o que você já sabe. Você já tem 80%, você já tem 95% das respostas, você já tem dentro de você. Você já tem o que precisa ser feito. Você já tem o que precisa ser feito. Ah, Samuel, eu tô muito no começo, Samuel, não tenho nem noção, tudo que você tá falando, não tô entendendo nada. Tô perdido aqui. Não sei o que eu tenho que fazer. Então vai aí o que você tem que fazer. Só uma única, é uma tarefa extra agora.
Só uma única tarefa que você precisa fazer. E depois já vai surgir um monte de tarefas para você fazer. Você vai aprender agora o que você tem que fazer e ela já é uma tarefa. Você vai abrir o seu GBT. Eu uso Cloud. Para escrever livro eu estou usando o Gemini. Mas você vai abrir o GBT. Eu vou falar o seguinte. Você vai explicar toda a sua situação. Vai falar, GBT, eu tô isso. Se você já sabe mais ou menos o que você quer fazer da sua vida, você fala, eu quero fazer isso aqui, quero realizar isso, esse é meu sonho. Eu quero que você monte um plano de ação que eu preciso do zero, como se eu fosse uma ameba. Essa aí se você quiser, né? Como se eu fosse uma pessoa que eu não sei de nada, não entendo nada. E me ajude a criar um plano de ação detalhado de o que eu tenho que começar a fazer a partir de agora, a partir dessa sua resposta. E pronto, já era. Você vai se surpreender com o plano que ele vai entregar para você. Vai ser o plano mais perfeito do mundo? Não vai ser o plano mais perfeito do mundo, né? Porque a IA é feita por pessoas imperfeitas, né? Então não acho que ela... E ela coleta informação de pessoas imperfeitas. Eu não acho que ela vai ser perfeita, mas ela vai ser muito melhor do que você tá hoje. Saiba disso. E Samuel, o que mais que eu faço? Pronto, só executar o plano. Só executar o plano. Talvez ele vai errar feio no tempo, tá? Às vezes ele coloca umas coisas que requer 5 anos para realizar, que você possa realizar em 1 ano. Mas é que ele não tem noção de tempo. Mas IA não sabe o que é tempo, tá? Não sabe quanto tempo demora de execução. Então... só descarta essa parte aí. E já era. Segunda coisa, é a regra do 1 para 1. Escolha um único insight, uma única estratégia que você aprendeu recentemente e execute isso nas próximas 2 horas. Mande um e-mail, monte um bloco no N8N, altere a meta da equipe, faça a ligação, tire do papel agora. Essa é a sua missão. Essa é a sua tarefa. Fazer o que tem que ser feito a partir de agora. Você já aprendeu, já está na sua cabeça. Vai e execute. Bote ela no mundo. E a segunda coisa, a primeira, lembra, não é para você aprender mais nada. Vai executar o que você já aprendeu. Apenas aplique o que você já sabe. A segunda coisa é a regra do 1 para 1. Se você acabou de aprender alguma coisa, vai e execute ela. E a terceira coisa é coloque o bloco na rua. Lamber a cria não dá resultado. Lembre-se disso. Lamber a cria não dá resultado. Você precisa pegar o que você aprendeu, ficar com a cria ali, ó, o seu bloquinho de insights cheio de coisa, não vai te mudar em nada, não vai realizar nada. O que vai realizar é você pegar aquele bloco, botar ele na rua. Botar na rua é o que? Execução, fazer acontecer, tornar aquilo real, tornar aquilo material. Isso que vai fazer acontecer. Isso que vai fazer as coisas realmente acontecerem. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Engraçado, sabia que nós finalizou a live exatamente no mesmo ponto de ontem? Que Deus abençoe a vida de vocês para mais uma live aqui nossa. Tô testando esse formato de live agora. Hoje eu não deixei o gimbal digital ativado. Então vamos ver como que o teste vai ficar. A gente tá em testes aí. Mas que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E lembre-se, pessoas responsáveis, elas... Pessoas responsáveis, elas... Eita, parou com tudo aqui, até me assustou. Eu até perdi a meada da finalização da live. Pessoas responsáveis, elas se comprometem em aplicar o que elas estão aprendendo. Elas se comprometem em executar o que elas estão aprendendo. Porque lembre-se, pessoal, sem responsabilidade, sem destino. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até a próxima live.